Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Dose Diária, sua dose sobre o mundo da medicina para você ficar ligado e poder compartilhar com seus amigos, sua família, sobre um pouquinho mais de conhecimento do mundo médico para você, tá? Bom, tô aqui com meus amigos Bruno e Adilson. Prazer, pessoal, Adilson. Boa tarde, galera. Aqui é o Bruno. O Bruno veio com um visual diferente hoje, né? O cabelo do Bruno tá bonito, tá estiloso. Cortei o cabelo e tô parecendo um médico, né? Vamos lá. O cara tá estiloso. Bom, o resumo do nosso papo de hoje. Tem 3 pautas pra gente falar. Olha, o otorrino mais gente boa do Brasil. Os cursos de medicina top 1 do MEC. E o legado que a pandemia deixou no lado positivo. Isso aí, a gente conseguiu encontrar coisas positivas no meio daquele caos que foi a pandemia. Certo? Então vamos começar o nosso papo de hoje sobre o otorrino mais gente boa do Brasil. Seguinte, um médico otorrinolaringologista Fala, difícil. Olha o trabalho língua. ele viralizou não só pelas cirurgias, mas pelo jeito único que ele único e humanizado que ele tem de atender. Bom, basicamente, ele transforma a consulta num verdadeiro teatrinho, conversa com a criança, usa brinquedos como dinossauro, jacaré, fantoche. Enquanto ele brinca, ele já avalia a fala, audição e respiração da criança. E a ideia é reduzir o trauma da experiência médica infantil e criar um vínculo real com o pequeno paciente. Ele estava fazendo o quê? Antes do paciente, a criança, ele entrar para a cirurgia, ele colocava uma roupinha de super-herói nele, fingia que ele era um super-herói, brincava com ele, para ele entrar todo entusiasmado para essa cirurgia. Muito legal, né? Uhum. É um tratamento bem humanizado, né? O que a gente dá pra gente tirar dessa notícia agora? Dá pra ver qual foi o intuito dele. Ele queria que sempre, ele falou, sempre vai ter o pós ruim, sempre vai ter o pós-operatório ruim, que vai ter a dor ali da cirurgia, mas ele queria tirar que a parte que a criança ia levar para sua vida, lembrar depois, não fosse só a dor da cirurgia, fosse a parte legal que ela iria lembrar antes. Sempre que ela fosse lembrar dessa cirurgia, ela lembraria da parte legal, não da dor pós. Então o que a gente dá para tirar? Um tratamento mais humanizado, que a gente, mais uma vez, a gente aprende muito isso na faculdade, toda hora a gente vê isso, a gente vê em psicologia médica, que a gente está vendo agora no 3º ano, e é justamente isso que ela fala, tentar adaptar a sua consulta, o seu trabalho ali, para conseguir atender melhor as pessoas, ter o melhor atendimento possível, né, Dilson? Exatamente. E isso, querendo ou não, é muito raro na nossa sociedade, né? E tipo assim, é muito bonito ver isso, porque basicamente um trabalho estritamente feito com amor. O cara realmente se importa com a criança e se importa com o que ela vai levar dessa consulta para a vida dela. Não só a cirurgia, entende? Vixe, é muito bonito, muito bonito. Eu não me adequo tanto assim com a pediatria. Porém, creio que quem faz tem que fazer por amor sim e tem que ser dessa forma, sabe? Tentar, sempre trazer o melhor da criança. Esse tipo de atendimento devia ser uma regra, né? Não exceções, igual a gente comenta, igual. Um caso simples como esse virou uma notícia gigantesca pelo fato dele ser humanizado. É triste, né? Por um lado, ver como essas pequenas coisas que deviam ser normais são, assim, como que eu digo? Estão cada vez mais em excesso. E é lógico que a gente acha bonito por... Escala. É lógico que a gente acha bonito por ser a criança ali, né? E ter tudo bonitinho. Só que a gente tem que lembrar que tem que ser um tratamento humanizado para todas as pessoas, tanto para idoso ali, que a gente vê muito no postinho assim, né? Às vezes uma pessoa idosa chega, ela é analfabeta, ela não consegue ler a receita que a gente faz pra ela ali, né? Melhor. E tinha até, eu não lembro quem que era. Será que era o Lourdiano? Não lembro. Ele fazia uma folhinha assim, aí era pra comer no almocinho, fazia um garfo e uma faca. Na verdade eu acho que era uma doutora, eu não lembro quem era exatamente agora. Era pra tomar o remédio na hora do almoço, fazia um garfo e uma faca ali. Era pra tomar de manhã, fazia um solzinho. Era pra tomar de noite, fazia uma luazinha no prontuário. Pra pessoa lembrar realmente, porque é difícil tomar remédio. Eu mesmo não consigo tomar remédio. Isso tudo influencia muito ao quanto o paciente vai estar aderido ao tratamento. Influencia totalmente. E é legal a gente ver que, por exemplo, o Lourdiano, para quem não conhece, é um estudante de medicina, que ele ainda está na faculdade de medicina, né? E ele já na faculdade conseguiu implementar a forma de um atendimento humanizado. E é muito legal que a gente vê como estudante de medicina que você pode fazer a diferença no local que você está inserido, com a população que você anda atendendo.
com as pessoas que você tem contato diariamente. Uhum. Eu vi um vídeo de um médico, achei muito bonitinho, era um pediatra. Ele foi o médico dá uma vacina na criança, e aí ele pegou, tipo, a tampa da vacina, né, e ficou relando assim na criança e cantando pim, porom, pom, pom, pim, porom, pom, pom. Até que do nada ele tira, coloca na criança, a criança só dá uma assustadinha, mas nem sabe o que acontece. Vai lá e pronto, tomou a vacina, nem sabe que tomou a vacina. Olha isso, ele perdeu o quê? 20 segundos da vida dele. E é legal a gente parar para analisar e esperar que os médicos da nova geração, como nós, possamos ser mais humanizados, que venham aprendendo isso desde a faculdade, tendo esse contato assim, mais humano com os pacientes. Exatamente. Porque um corte que viralizou muito na internet, eu acredito que a maioria do pessoal que está escutando esse podcast já viu, é de um médico falando que o pessoal até tirava a cadeira do consultório para, tipo assim, dizer que a consulta, como a consulta ia ser rápida, o paciente nem ia precisar se sentar na cadeira do consultório. Caramba. Pra forçar a ser rápido ali, né? Ele chega e tem que ser, porque senão ele vai ficar em pé a consulta inteira. E eu fico até pensando, daqui uns tempos, a informação todo mundo vai ter. Com inteligências artificiais, tem internet aí, qualquer um consegue ser um ótimo médico com informações. O que vai ser o diferencial é quem realmente quer tratar daquele paciente com amor. Uhum. De verdade. O conhecimento, creio que vai ser bem fácil para todo mundo. Ter esse acompanhamento com o paciente, né? Essa proximidade com o paciente pra ver tudo, porque não é uma ciência muito exata. A gente vai descartando as hipóteses diagnósticas que a gente vai sendo menos provável, assim, e às vezes é uma síndrome muito rara que você não vai estar vendo todo dia ali, e você vai ter que ir cavando, pedindo exame, vai ter que fazer no teste, fazer manobras para ver se realmente vai ser aquela doença específica. E essa é uma crítica até que estava tendo em relação aos farmacêuticos, né? Naquela lei que tinha passado que o farmacêutico poderia prescrever medicações, e essa era uma crítica, porque tipo assim, você não vai ter um acompanhamento sempre com o paciente ali, e se você passar um remédio que for ruim para ele, por exemplo, passa um medicamento para hipertensão, passa um captopril para ele, e ele vai ter uma tosse seca, por exemplo, assim, o paciente vai viver com aquela tosse seca e não vai reclamar nunca, porque não é o médico, ele não vai estar sempre com aquele enfermeiro ali. E o médico ele já estaria sempre em contato ali. Com o farmacêutico. Farmacêutico. Eu falei enfermeiro? Eu também falei enfermeiro. Nossa, é difícil falar isso. É confunde. Bom, mudando um pouquinho do assunto agora, vamos falar sobre o ranking dos cursos de medicina. Vamos lá. O MEC avaliou 309 cursos de medicina, só 6 tiraram nota máxima. A maioria das melhores faculdades são privadas, sem fins lucrativos, e quase todas em São Paulo. A lista das tops são Santa Casa, em São Paulo, Albert Einstein, em São Paulo, Unoeste, FAMERP, Unifagoc e Unisalesiano. Araçatuba. Bom, dessas universidades, apenas a FAMERP é uma pública estadual. E o que a CPC avalia? Desempenho no ENAD, corpo docente, estrutura. E é interessante a gente analisar que dessas instituições apenas uma foi pública, né? Uhum. Isso é bem legal de observar. Eu não sei assim, se eu esperava. Não sei se eu esperava isso. Você esperava? Hoje em dia eu acho que sim. No passado eu acho que não. Por exemplo, a gente tem que... Foram avaliadas 309 faculdades agora. E a gente vê um aumento muito grande de faculdade, igual a gente falou no outro podcast. E a última avaliação que teve dessa foi em 2019, se eu não estou enganado. A gente teve mais de 150 faculdades avaliadas. Eu acho 154 também, se eu não estiver enganado. E só 2 tiveram nota 5. E só uma dessas 2 que foram federais também. Uhum. E essa avaliação, quanto maior for o número de faculdades, mais exato vai ficando, né? Mais amostra vai ter para esse tipo de pesquisa. Assim. Então, cada vez mais vai ficando certo o objeto de estudo que a gente está avaliando, nesse caso, faculdade de medicina, né? E é legal a gente ver que teve um aumento de mais de 3 vezes o valor de faculdades com nota máxima, né? Dado pelo MEC. A gente só tinha 2 antes, que era a Unifran e a... Qual que era? Vocês lembram? Era a Unifran e qual?
Caramba, eu não Eu lembro. não vou me recordar agora. Não É do Rio Grande do Sul, PUC Rio Grande do Sul. Era PUC Rio Grande do Sul e só uma delas era federal. Agora aumentou e a gente, como tem uma amostra maior, a gente consegue ver que antes estava 1 para 1, né? Uma federal e uma privada. Agora a gente tem 5 faculdades privadas e só uma federal. Então a gente vai conseguindo analisar qual que é a faculdade federal mesmo, só para me recordar aqui. A FAMERP. FAMERP. Eu não pesquisei se caiu muito a nota da PUC Rio Grande do Sul, mas é legal ver que ela não tá mais. Então ver que realmente, dependendo da idade que for pega ali, não vai ser sempre a faculdade que vai estar com o top máximo ali, vai mudando. A Unifran também não tá, né? Não. Só para confirmar. Não tá. Não tipo, tá. cresceu de duas formas, né? Triplicou, porque de 2 passou para 6. E também aconteceu isso que você falou, porque antes eram 2 faculdades, uma privada e uma pública, 50% para cada. Agora a gente vê que, poxa, tem mais privadas do que públicas tendo nota máxima, né? Mas de verdade me impressionou. Eu sei que faculdades privadas, por serem privadas, têm mais recursos, têm mais coisas, só que eu não esperava isso. Entende? Com certeza, tem a própria lei do mercado, né? As privadas, elas têm um fim lucrativo, eles querem aumentar o número de pessoas que vão estudar ali. Tem que ter qualidade. E eles com esse fim lucrativo, quando eles são obrigados, se eles querem ganhar mais dinheiro, eles são obrigados a terem mais pessoas ali. Então eles têm que melhorar o ensino. E é isso que a gente vai ver para gerar competitividade no mercado, né? Por isso que federais, como não tem esse fim lucrativo, só tem o gasto do Estado ali em cima, normalmente vai ficar meio jogado, porque não está saindo do bolso de ninguém, né? Se o dono de qualquer faculdade privada não tiver o dinheiro ali no final do mês, ele vai estar perdendo dinheiro. Exatamente. Então ele tem que ter um incentivo para melhorar aquela faculdade. Por isso que a gente pode estar vendo o aumento, né? O cara é um empreendedor, ele não quer o produto dele ruim. Não, lógico. Não, o que é o produto dele ruim? E Ele o- quer mais dinheiro. E outro tópico também, quem faz a faculdade, ao meu ver, é o aluno. A matéria, a medicina é uma. E todos, a partir do momento que entram na faculdade, têm a disponibilidade de conhecer essa matéria. Então, isso vai de cada aluno ter a sua dedicação e fazer com amor, né? Uhum. Bom, vamos para a última notícia então. O legado da pandemia, 5 anos após o fim da pandemia, certo? Foram mais de 777 milhões de casos e cerca de 7 milhões de mortes, com estimativas ainda maiores. Mas apesar da tragédia, algumas mudanças positivas ficaram. Por exemplo, o avanço científico absurdo, por exemplo, nas vacinas que foram feitas em um tempo ali curto, né? A educação híbrida, o trabalho virou mais flexível e, principalmente, o pessoal voltou um pouco mais os olhos para a saúde mental, devido a toda aquela questão social da pandemia, de ter que ficar um tempo em casa e tudo mais. Então, o isolamento, o luto e a ansiedade escancaram a importância do cuidado com a mente. Terapia, autocuidado e debates sobre burnout cresceram demais nesses últimos 5 anos, ainda mais a questão de procurar terapeutas, psiquiatras, psicólogos para realmente cuidar dessa saúde mental. E eu queria que a gente comentasse um pouquinho disso, sobre como essa saúde mental se encaixa no nosso meio da medicina aí que a gente está vivendo. O pessoal pediu pra gente comentar um pouco sobre a nossa questão da semana de prova e tudo mais, e eu vejo muita gente que fica ansiosa, muito ansiosa mesmo, questão de às vezes ele nem conseguir fazer a prova, ficar um tempo sem comer, ficar uma questão de uma ansiedade absurda mesmo. Deixa eu começar então. Vamos falar primeiro da pandemia, né? Falar do porquê que aumentou essa procura com a saúde mental. É porque as pessoas tiveram uma piora da saúde mental enorme. E por que a gente tem isso? A gente tem por causa que as pessoas ficaram sem contato humano mesmo. As pessoas não estavam vendo umas outras, a maioria estava perdendo seus familiares ali. Isso gera uma coisa na cabeça enorme e a grande outra maioria perdeu seus empregos. Ou não estava conseguindo trabalhar ali, os donos de pequenos investimentos ali não conseguiam fazer o seu negócio render, e ainda mais quando você é um pequeno investimento que você tem que começar a aumentar seu valor para conseguir sair daquele momento de investimento e literalmente começar a lucrar, as pessoas não conseguiram sustentar aquele pequeno negócio dele. Então, as pessoas perderam o emprego, as poucas pessoas que continuaram com o emprego porque trabalhavam em casa ou saíram para vender alguma coisa na rua, qualquer coisa assim,
tiveram que aumentar muito o seu trabalho, então isso gera uma carga para a cabeça, com certeza. Então isso fez as pessoas procurarem mais a saúde mental. E teve um aumento de 2019 para 2022 ou 2023, se eu não estou enganado, de 60% na procura por esse tratamento da saúde mental. Então, dá para ver que está praticamente diretamente relacionado com a pandemia. Não é também, é uma coisa que vai vindo com mais informação, todo mundo tem celular hoje em dia, vai tendo um aumento assim, só que dá pra ver que a pandemia ajudou muito, porque piorou muito a cabeça dos outros. Sim, a pandemia foi tipo o pontapé inicial pro pessoal começar a buscar a saúde mental, né? É verdade, além de tudo também tinha medo, né? Tipo, você tá dentro da sua casa sem fazer nada, sem poder trabalhar às vezes. Se tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa alternativa que você fazia antes. E além de tudo, pra trabalhar você tinha que se expor ao vírus que tava matando todo mundo. Esse medo, essa solidão, tudo vai culminando na mente da pessoa, né? Que vai fazer ela buscar esse apoio de saúde mental. Tipo, que nem você falou. Provavelmente também aumentou devido que com mais informações as pessoas buscam mais, né? Porque sabem que tem que cuidar desse aspecto mental. Só que a pandemia com certeza foi uma predisposição que o pontapé que fez o pessoal começar a buscar isso. Não, mas com certeza. E eu acho que uma das coisas que mais pegou, lógico que ficar sem dinheiro é péssimo, né? Ninguém quer ficar sem dinheiro. Só que o contato humano, ele é necessário, sabe? As pessoas não terem desenvolvimento social é uma coisa que eu vejo muito, assim, na faculdade, em relação a algumas pessoas, assim, que entram na faculdade e começa a só ser faculdade. A vida da pessoa é faculdade. Ah, como é que você tá? Ah, fui bem na prova, não sei o que. A pessoa nem responde de si mesmo, sabe? A pessoa só se fecha naquele cubículo. E isso vai dar uma depressão do caramba, vai aumentar a ansiedade pra caramba, você só fica naquilo. A vida não é só isso, sabe? As pessoas têm que ter o desenvolvimento fora da faculdade. Tem que ter seus grupos de amigos fora da faculdade, tem que ter o grupo da academia ali, tem que ter o grupo de correr, tem que ter o grupo do jiu-jitsu, que eu e o Júlio faz jiu-jitsu. E isso é muito bom pra saúde, tem que ter a família, tem que ter a namorada, tem que ter o próprio grupo da faculdade. Só que as pessoas ficam muito focadas na faculdade, trazendo pro tema que a gente vai falar já, né? Que eles pediram para eu comentar um pouco sobre como é a rotina da semana de prova. Bom, só para explicar para quem não sabe, bom, na nossa faculdade pelo menos funciona assim, a gente tem a matéria ali geralmente que a gente separa o semestre em 3 ciclos e tem ali geralmente um ciclo que dura um mês e meio e no final desse ciclo tem a chamada semana de prova, que é prova um dia seguido do outro. Então, por exemplo, a gente vai ter o que a gente tem agora, prova de saúde integral do adulto, que ali envolve umas matérias como a gente fez no semestre passado de cardiologia, aí agora a gente está vendo neuro, e aí depois a gente vai ver mais coisas relacionadas com a clínica médica. Depois tem, no outro dia, psicologia médica, e depois no outro dia entra a prova de interpretação de elétrica, e assim vai. Então, ou seja, tem que estudar muito durante esse período, porque, aliás, a gente quer se formar, não é mesmo? E esse período tem que estudar muito mesmo, só que, só pra começar tirando essa coisa que eu tô vendo que vários influencers do grupo da medicina, deve ser de todas as matérias assim, mas a gente tá mais inserido no grupo da medicina, né? Vários vendem, que é o que eu falei da saúde mental, ficam o dia inteiro estudando, sabe? Vai gravar um vídeo assim sobre rotina e fala que acorda, estuda, vai pra faculdade, almoça, estuda, vai pra academia, volta e estuda de novo. A vida não é isso, a vida de ninguém, nenhum aluno de medicina é isso, cara. Ninguém é um robô ali. Ninguém é isso, sabe? Fica vendendo, é igual a glamorização da beleza, sabe? Você entra no Instagram e todo mundo é bonito, você entra no Instagram e todo mundo estuda o dia inteiro, ninguém tem o tempo de descanso ali. E não é assim, só pra tentar o que ele tá querendo passar, né, são esses influencers que passam dessa... eles são super produtivos o tempo todo. Toda hora eles estão produzindo. Não tem nenhum momento do dia deles que eles não estão sendo produtivos. Isso gera uma comparação entre os estudantes até gigantesca, porque afinal, existem algumas faculdades, o bom que a gente conseguiu desenvolver isso com o nosso meio, que a gente não é tão competitivo assim, mas como eu conheço alguns outros estudantes de medicina de outras faculdades, que o meio deles é muito competitivo, que, tipo assim, que entre eles disputam, tipo, nota, porque no final eles vão todos competir para passar numa residência, sabe? Não, na nossa própria faculdade, tipo assim, a gente não é competitivo, especificamente a gente, mas tem, lógico, os grupinhos ali, tem pessoa que até estuda sozinho
pra ver se tira nota maior que os outros. Pra ter esse comparativo na cabeça Olha o dela. nível que chega Não, essa pessoa. esse tipo de pessoa é doente. Eu não consigo entender o porquê isso. Tem que tá muito carente pra você querer E uma coisa ser que eu assim. penso também, tem semanas de provas e semanas de provas. Tem provas que você já vem estudando ela por bastante tempo, você já vem preparado, às vezes você não fica estudando tanto em si, tipo um dia antes da prova. Você pega, dá aquela revisada, tenta aprender, fica ali até o que? Uma meia-noite estudando, só que tem semanas de provas que às vezes é uma matéria que você vê um pouco mais despreparado, que aí, ixi, aí você realmente tem que se abdicar desse tempo, pelo menos um dia ou pelo menos uma semana. Não, e vamos ser sinceros assim. também. Tem matéria que a gente chega um dia antes da prova ali e a gente não tá sabendo nada. Exatamente. Lógico que tem essas matérias. Tem matéria que a gente vê que é mais fácil ali e o povo, logicamente, quer estudar para as outras matérias que são mais difíceis e deixa ela pra última hora mesmo. E tem semanas de prova que é tenso. E até é interessante ver por que a gente criou a panelinha. Até no começo mesmo, a gente tinha esse objetivo de trazer a realidade do que é, como que é mesmo. Tem dia que você tá muito cansado, você não quer fazer nada. Tem dia que você vai chegar atrasado na faculdade e ser o contrário do que os influencers colocam. Tipo assim, todo dia eles são 10 minutos antes de chegar à aula. E 10 minutos de chegar à aula, eles já correram 5 km e antes dos 5 km eles ainda acordaram mais cedo para estudar toda a matéria que vão passar no dia ainda. Que nem o professor nem passar. Não, alguém que vê isso o dia inteiro fica maluco, completamente doido. Porque de verdade, olha, pelo menos por minha parte não é assim. Eu não sou desse jeito, Assim, confesso. olha, claramente a gente se esforça para estudar um pouco todo dia, porque precisa, para não chegar no final e ter ter a matéria ali toda acumulada, e é isso que vai gerar o burnout, ter que estudar durante muito tempo, virar a noite. Olha, estudante de medicina que posta foto virando a noite estudando, confesso que eu já fui um desses, mas é porque não estudou direito durante o decorrer do ano, do semestre. E isso vai gerar a ansiedade, a depressão, e por isso que é importante ter uma vida equilibrada, igual o Bruno falou, de ter ali, não ser focado só na faculdade, só na medicina. É importante ter seu grupo social ali do jiu-jitsu, o seu relacionamento com as outras pessoas, sua família, igual o Bruno falou da namorada. Não, e vamos ser sinceros, depois de semana de prova você tá esgotado, assim. Por exemplo, a gente acabou de sair de semana de prova, acho que faz 2 semanas agora. Eu comecei a estudar agora só, a primeira e o comecinho da segunda semana foi eu completamente em stand-by, assim, eu não tava nem prestando atenção na aula, eu tava na aula pra existir ali e não tomar falta. Tem isso também. É um efeito rebote bem grande. Pra parar de romantizar essas coisas. Estudando muito pra depois, vixe, aí cai o rendimento total. Só que o certo mesmo é tentar manter uma rotina estudando um pouquinho ali todo dia, né? E a gente tá falando isso aqui pra vocês pra desmistificar e tirar um pouco esse medo, porque era uma coisa que eu tinha muito dentro de mim, de verdade. E pra falar uma coisa que talvez vocês não acreditem, vocês que me conhecem assim mais de perto. Só que eu gosto de estudar, cara, mas na semana de prova. Antes não. Caramba, Bruno! Foi contra tudo que a gente falou. Não, na semana de prova eu gosto muito de estudar, porque parece que tem uma pressão em cima de você ali e você realmente consegue ficar o dia inteiro Eu vi um estudando. post muito legal que era um cara falando, tipo assim, quando chegou perto da semana de prova deles, ele começou a estudar a matéria da faculdade e ele viu que realmente era interessante o curso que ele fazia. É bem isso, cara, é totalmente isso. Eletro, todo mundo tava achando muito difícil assim, aí quando chega... Eu não sei se a gente explica o que é um eletro, pra se tiver alguma pessoa muito sem nada. Não vamos entrar nesse mérito, pelo amor de Deus. Tá, mas, enfim, todo mundo tava achando que era muito difícil, aí chegou na prova e a maioria foi bem, assim, a grande maioria, sabe? E dá pra ver que era porque as pessoas não estudavam antes pra ver que era fácil, porque se meia dúzia ele tivesse estudado antes e falasse, galera, é fácil, não precisa ficar preocupado desse jeito, não, o resto tranquilizaria também, sabe? Mas só pra gente encerrar esse tema, então, procura um psicólogo, procura um terapeuta, é importante isso. A gente já não tá mais aquele negócio, tipo assim, que se a pessoa procura um psiquiatra é porque ele é maluco ou tudo mais. Acho que é necessário. Ainda assim, eu tenho poucas pessoas que eu conheço que ainda tem um certo preconceito com isso, mas é importante relembrar e tirar esse preconceito, né? Vocês têm alguma coisa pra comentar sobre isso? Eu acho que é muito importante cuidar da cabeça, assim, com certeza. Como eu falei, nessa de entrar pra faculdade, eu acho que todo mundo é assim, não tem como não ser assim, mas tem que evitar ser assim. Entrou pra faculdade,
não ser 100% a faculdade, sabe? Procurar seus grupinhos de amigos fora dali. Eu ando de skate também, tô meio parado por causa que faculdade integral realmente é muito tempo ali na faculdade, não realmente estudando, mas é muito tempo ali na faculdade. O skate aliviava muito, eu voltei pro jiu-jitsu deve fazer uns 7, 8 meses agora, mais ou menos, e alivia demais a cabeça, assim, só de você ter alguma coisa, pra você descarregar a raiva ali, aquela ansiedade já ajuda muito. Não precisa necessariamente de um psicólogo, um psiquiatra, só que eu acho que talvez imagine, mas eu não imaginava assim antes de entrar pra faculdade, que é tanta gente com problema de cabeça. É verdade. Ainda mais pra uma faculdade de medicina. É porque, tipo assim, não estudou o tempo inteiro, aí só na semana de prova vai estudar. E aí nisso vem com um coquetel. Já vem com o Venvance, Ritalina, às vezes dá uma pitadinha. Vixe, tô zoando. Mas tem, não é que eu falar, mas tem. E aí, como que a pessoa não quer ficar completamente conturbada da cabeça nessa semana? Não tem como, sinceridade. Então, estuda direitinho, não precisa usar os medicamentos se você não tiver laudo, que eu acho que vai dar certo no final. Faz uma atividade física, tem amigos, eu acho que é uma receita boa. E eu vou falar um negócio, hein? Eu cheguei até aqui sem Venvance e eu procuro continuar desse jeito, tá? Bom, mas pra gente encerrar o programa de hoje, olha, a gente falou um pouco sobre humanização, sobre educação, sobre ciência e saúde mental. E tudo isso mostra uma coisa: a medicina não é só técnica, e ela também é muito coração. A gente precisa ser médico humanizado, a gente precisa desenvolver isso desde a faculdade. A gente até fez um post uma vez que, tipo assim, era a gente falando como que a pessoa ela é rabugenta ali, até entre o ciclo social dela, com os amigos, e ela do nada quer fingir que é legal com o paciente. Né? Nossa senhora, tem muito isso, cara. Cara, eu falei isso esses tempos pra trás, eu tava falando com a minha namorada, aí eu cheguei assim, porque a gente tem aula de psicologia médica, começou esse ano, que nem eu falei, e na aula foi falado que é muito importante dar bom dia pros pacientes todos que estão ali, dar bom dia pras recepcionistas, pras enfermeiras que estão ali trabalhando. E eu já falei pra ela no mesmo dia assim, eu falei, nossa, o que tem de gente mal educada que vai começar a dar bom dia, você vai ver que é forçado ali, vai me dar até raiva. As pessoas mudam até a voz, filho. A pessoa fala até assim, bom dia! Ah, não. Isso, mas é antes assim, né? Antes a pessoa se finge. Antes assim, se você começar a forçar um comportamento, alguma hora ele vai se tornar natural, né? Mas, caraca, essa forçada me pegou quando eu comecei a ver, cara. Mas seja com um brinquedo, um consultório, com uma aula híbrida ou com um papo sobre alguma sobre terapia, a gente está vivendo uma era onde a empatia é tão essencial quanto o estetoscópio que o médico carrega no bolso. Sabe? Essa frase foi potente. Pra ponto ser falso. Bom, mas se a gente encerrar, não esquece de compartilhar esse podcast com um colega seu, um amigo da medicina. Comenta aqui o que você está achando do nosso podcast, algum tema que você quer ouvir a gente comentando, falar sobre, alguma notícia que você viu do mundo da medicina. E manda alguma história sua, sobre alguma rotina sua que foi meio maluca. E a gente quer conhecer você também que está nos ouvindo. Vocês têm alguma coisa para dizer? Só pra lembrar que provavelmente você tá escutando a gente no Spotify, mas tá no YouTube também, segue todo mundo no Instagram aqui, Se você tá assistindo isso pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo. Se você tá ouvindo pelo Spotify, segue a gente no Spotify pra sempre ficar ligado em cada episódio novo que for lançado. Ativa o sininho, sempre quis falar isso. A gente tá tentando lançar pelo menos um episódio por semana, porque a nossa rotina na faculdade acaba que é puxada também, né? Bom, mas então é isso, a nossa dose diária dessa semana, e até a próxima. Fica aí. Só pra falar uma coisa antes de terminar aqui, eu mesmo achei que eu ia ser um convidado, né? Aqui, só pra fazer uma participação, pra apoiar eles no primeiro episódio, pra ter um assunto a mais. Só que eles me chamaram pra fazer parte agora, me chamaram pra ficar conversando sempre aqui com vocês. Então agora eu faço parte aqui do podcast, não faço parte do Instagram, mas faço parte do podcast aqui, vou estar sempre aqui conversando com todo mundo. Entrou o Bruno pro nosso time, nosso elenco principal. Bom, mas um abraço, pessoal. Tenha uma boa semana pra vocês.